meus amigos, eu sou Geraldo Rodrigues, sou professor de Direito Penal e Processo Penal. Esse é o canal Direito pelo Direito. O assunto dessa semana é: pode uma pessoa que tem expedido um mandado de prisão em seu desfavor recorrer em liberdade sem se apresentar à justiça? Vejamos. Um mandado de prisão, normalmente, ele pode ser expedido contra um investigado, um indiciado, um denunciado, um acusado ou até um condenado. Vejamos primeiro quem são essas pessoas. Falamos que investigado é aquela pessoa por quem paira alguma dúvida a respeito do cometimento de um crime, de autoria de ter cometido um crime. Essa pessoa é investigada e o delegado, após reunir provas que façam com que ele acredite ser ela responsável, indicia essa pessoa. Essa pessoa então passa a condição de indiciada. E após ser indiciada, essa pessoa, com esse conjunto probatório contra si, o delegado remete para o Ministério Público toda aquela documentação, aquela colheita de provas. O Ministério Público, de mão desse material e observando que realmente tem coerência aquilo que o delegado falou, ele simplesmente denuncia essa pessoa. Essa pessoa, ela é denunciada ao juízo. Esse juiz, ao receber a denúncia do Ministério Público, receber quer dizer aceitar. Ele aceitou, o juiz recebeu a denúncia, ele aceitou a denúncia do Ministério Público e a pessoa passa então a condição de ré ou acusado. Após esse procedimento, após toda a instrução criminal, ela é considerada ou absolvida ou condenada. Muito bem. Uma dessas pessoas que tenha contra si um mandado de prisão pode recorrer desse mandado de prisão sem se apresentar ao juízo? Vamos estudar isso agora. Bom, antigamente o artigo 594 do CPP dizia que para recorrer contra uma decisão judicial, em caso de mandado de prisão, o réu, ou por quem foi expedido aquele mandado, deveria recolher-se primeiramente ao cárcere e logo após, sim, ela poderia recorrer, através de apelação ou outro tipo de recurso, contra aquela decisão do juiz, somente depois de recolher-se ao cárcere. Ocorre que a Lei 11.719 de 2008 revogou esse artigo 594. Esse artigo não mais existe no Código de Processo Penal, mas manteve o 595. O 595 diz que o réu que respondeu o processo até o fim de verdade, tá, é condenado e o juiz expede mandado de prisão, ele vai entrar com recurso de apelação e fugiu, e foge, ele sai daquele lugar. Ao perceber que o réu fugiu, aquela apelação, ela fica deserta, ela não tem efeito, ela não é considerada, ela não é julgada. Mas esse artigo 595 também foi derrogado, também foi revogado pela Lei 12.403 de 2011. Então, o 594 e o 595 não mais existem no Código de Processo Penal, permanecendo, porém, na íntegra, o artigo 283, que fala que ninguém será considerado levado à prisão sem antes ter transitado em julgado até a última instância o seu recurso, a não ser que esse mandado de prisão seja em razão de flagrante, em razão de prisão temporária ou em razão de prisão preventiva. Pois bem, é aí que começa a confusão. Esse artigo foi questionado numa ação impetrada pelo STF se haveria ou não uma questão constitucional nesse termo de ser transitado em julgado. O STF considerou que esse artigo era completamente constitucional e manteve na íntegra o seu dizer. A pessoa só poderia ser levada à prisão em caso de transitada em julgado até a última instância.
Com o passar do tempo, em 2016, o STF foi novamente provocado. E na época, em razão do grande número de impunidade, em razão do aumento de violência, o STF alterou o dispositivo do 283 e passou a entender que a pessoa que recorresse em segunda instância e perdesse, ela iria então responder presa. Não obstante, ela pudesse continuar recorrendo até a última instância. Mas, se preso, recorreu em primeira, recorreu em segunda, perdeu em segunda instância, ela iria ser recolhida ao cárcere. Tanto é que vocês podem notar que houve, durante esse período, vários réus da Operação Lava Jato que tiveram esses recursos não recebidos, né? Não reformados na segunda instância, lá no TRF de Curitiba. Essas pessoas foram recolhidas ao cárcere. Mas era uma decisão que não era uma decisão para todos. Cada ministro tinha um entendimento, não era uma decisão, como vou dizer assim, uma decisão pacífica, em que poderia abranger todo mundo. Foi exatamente para aquele caso. Então, caso heróico, para aquele caso. Então, cada ministro tinha autonomia para decidir de acordo com a sua livre conveniência. Por isso que alguns réus foram soltos, outros permaneceram presos, uns foram soltos. Quem tinha prisão preventiva também, juntamente com a condenação, permaneceram presos, estão até hoje, e outros foram soltos. Não havia uma pacificação naquilo, tá? Muito bem. Com o andar da carruagem, chegou em 2019, um novo julgamento foi realizado. E nesse julgamento de 2019, foi mantido aquele entendimento do julgamento de 2009 e que dizia que o artigo 283 do Código de Processo Penal não tinha que ser mudado, tinha que ser mantido como estava, que o réu só seria levado ao cárcere após o trânsito em julgado em última instância. Tá? Fazendo esse preâmbulo, nós vamos chegar ao assunto de hoje. O assunto de hoje diz respeito a um mandado de prisão expedido contra a senhora Márcia Aguiar, que é a mulher do Fabrício Queiroz, do caso da rachadinha da Alerj. Foi expedido um mandado de prisão contra a Márcia, um mandado de prisão temporária contra a Márcia. Ela não foi encontrada. Foi expedido contra o Queiroz, ele foi encontrado e foi trazido ao cárcere. Ela permaneceu foragida, né? Foi considerada como foragida. Os advogados impetraram um recurso, recorrendo contra aquela situação. O Queiroz, por ser portador de doença grave, ele tem câncer, né? Ele foi enviado para cumprir a prisão domiciliar. E o ministro Noronha, João Otávio Noronha, que recebeu o recurso, aceitou também o argumento da defesa e concedeu a Márcia Aguiar o direito de permanecer presa em casa, né? Prisão domiciliar, alegando os advogados que ela precisava cuidar dele porque ele tinha uma doença, seria possível ela ficar ali tomando conta dele. Vem a questão, poderia ela ter foragida, entrado com recurso para obter a concessão de revogação da prisão ou mudança da revogação da prisão? Bom, se nós entendermos que a Márcia, até o presente momento, não é denunciada, não é acusada e nem é condenada, ela está na condição de indiciada, você percebe que, por lógica, ela poderia sim receber esse benefício. Haja vista que, se nós temos no artigo 283 uma pessoa condenada poder responder até a última instância antes de recolher-se ao cárcere, não haveria por que a Márcia não ter direito a recorrer daquele mandado de prisão sem se apresentar à justiça. É uma questão que nós temos que verificar a lógica da situação. Esse é o direito pelo direito.
Se você gostou, curta, compartilhe e inscreva-se. Um abraço.